ligada no Resenha Bros. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começar mais um programa para a gente falar sobre tudo que está acontecendo no universo da Nintendo. No programa de hoje, a gente vai comentar sobre os números de venda dos consoles e jogos da Nintendo até o mês de setembro. A Nintendo atualizou seus números, então vamos ver como que tá. Tem também uma notícia sobre a divulgação financeira da Nintendo para o calendário de 2022, que deu algumas pistas sobre os possíveis lançamentos do ano. Também tem a Nintendo se esquivando sobre quando que vai lançar o próximo console, alguns updates de Metroid Dread que arrumaram probleminhas do jogo. Então bora lá começar falando sobre a grande notícia, a notícia que mais dá assunto da semana, que foi o número de vendas dos consoles e jogos da Nintendo que foram atualizados. Bom, galera, o Nintendo Switch vende demais, né? Isso não é novidade para ninguém. E os jogos também acompanham, obviamente. Então a gente teve alguns números atualizados e alguns deles são bem impressionantes. Por exemplo, o Mario Kart 8 Deluxe se tornou o Mario Kart mais vendido da história, ultrapassando o Mario Kart Wii, que era até então detentor do recorde. O Mario Kart 8 Deluxe vendeu 38,74 milhões de unidades. E o Mario Kart Wii apenas não, né? 37,38 milhões. Então, passou aí um pouco mais de 1 milhão de unidades vendidas a mais do que o Mario Kart Wii. E olha que o Wii foi um dos consoles mais vendidos da história da Nintendo, né? Como console de casa foi o mais vendido até hoje, mas o Nintendo Switch está aí acompanhando o ritmo, então pode ser que ultrapasse no futuro. E o Mario Kart Wii foi uma das bandeiras de venda, é um desses jogos que vende muito, né? O Mario Kart. E assim, para você ter uma noção também de quanto é grande esse número, né? Se a gente não juntar o número de vendas do Mario Kart 8 para o Nintendo Wii U com o Deluxe, que é a versão do Switch, o total de vendas é de 45,53 milhões, fazendo desse o 8º game mais vendido da história em todas as plataformas, não só da Nintendo, mas em todos os jogos, de todas as plataformas, seja mobile, computador, enfim. E isso também faz dele o 4º jogo mais vendido da história da Nintendo, atrás apenas do Wii Sports, que era o jogo que vinha com o Wii, né? Então, se você até desconsiderar, ele é o 3º, além de Super Mario Bros, o primeiro, classicão, e o Pokémon Red, Green, Blue e Yellow, aquele jogo para Game Boy, que também foi um sucesso astronômico. Outro número que chama bastante atenção é o número de vendas do Animal Crossing New Horizons, que já é o 2º jogo mais vendido do Switch, só atrás do Mario Kart 8 Deluxe, com 34,85 milhões de vendas. Até é um número bem próximo, né? Bem próximo do número de vendas do Mario Kart 8 Deluxe. Isso faz do Animal Crossing New Horizons o 15º jogo mais vendido da história, entre todas as plataformas, ainda naquele ranking que eu falei para vocês, né? Independentemente de ser PlayStation, Xbox, mobile e tal. E também faz dele o 7º jogo mais vendido da história da Nintendo, atrás apenas do Wii Sports, do Super Mario Bros, do Pokémon Red, Green, Blue e Yellow, do Mario Kart 8 Deluxe, do Tetris para Game Boy e do Mario Kart Wii. Então, um número bem impressionante do Animal Crossing New Horizons, né? Alcançando aí, tá no top 10 de jogos mais vendidos da história dos jogos da Nintendo e top 20 de jogos da história, de qualquer plataforma. Outro jogo que vendeu bastante no mês de setembro foi o Skyward Sword, The Legend of Zelda Skyward Sword, que já alcançou um total de vendas, já superou o total de vendas do Nintendo Wii. Então, um jogo que foi lançado aí no mês de julho de 2021, já alcançou o total de vendas que foi 3,6 milhões que foram vendidos para o jogo original, para o Wii, né? Isso contando todo o tempo de venda que ele ficou à disposição para o Wii. Então já também mostra que em poucos meses já alcançou um número impressionante. Outros números aqui, né? Os jogos mais vendidos de setembro, né? Então a lista: o Skyward Sword está em primeiro com 3,6 milhões, o Mario Kart 8 Deluxe em segundo com 3,34 milhões, em terceiro o Animal Crossing New Horizons com 2,22 milhões, depois o Pokémon Snap, que não estava incluído o número de vendas no Japão desse jogo, então pode ser até mais, que está aqui como 2,19 milhões,
e o Ring Fit Adventure, que vendeu 2,1 milhões de jogos, de unidades. E ainda tem o número de consoles vendidos, de hardware do Switch, que no mês de setembro foram 3,83 milhões. E isso foi antes do lançamento do OLED, que foi em outubro, né? Então, um número muito grande para, se você pensar mês a mês, e com a estreia do Nintendo Switch OLED, provavelmente quando a gente tiver os números de outubro, novembro, a gente vai ver que vai ter aumentado ainda mais essa proporção, muito provavelmente. Com essa atualização, agora são 92,87 milhões de Switches vendidos. Isso significa que o Switch está a menos de 10 milhões de vendas de passar o Wii, que é o console de casa mais vendido da história da Nintendo, com 101,63 milhões de unidades. E para finalizar, um outro número impressionante é que nesta última semana, né, nessa semana aí a primeira semana de novembro, o Mario Party Superstars liderou como o lançamento mais vendido do Japão, mesmo com uma forte concorrência de outros títulos nessa semana, como Fatal Frame, Demon Slayer. Então o jogo vendeu aí 163.256 cópias até o dia 29 de outubro, isso só no Japão, mostrando também a força da franquia Mario Party. Nessa semana a gente também ficou sabendo de um rumor de um possível filme do Donkey Kong que vai ser lançado em 2023. O filme já estaria em produção e aí ele seria um filme separado daquele do Mario, né? O filme do Mario será lançado no final de 2022, como já foi anunciado pela Nintendo, e aí depois teria esse outro filme só com personagens do Donkey Kong. E quem interpretaria o Donkey seria o Seth Rogen. O que faz sentido, porque o Seth Rogen já está escalado como uma voz do Donkey Kong para participar do filme do Mario, que vai desse de 2022. E assim, considerando que ele é uma grande estrela de Hollywood, muita gente acha que faz sentido esse rumor, porque acharam até estranho o fato dele fazer parte do filme do Mario, sendo que ele não vai ser um dos personagens principais, né? Porque o Donkey Kong vai ser um personagem mais secundário no filme do Mario, até onde a gente entendeu. E como ele é um ator muito grande, vamos dizer assim, talvez não faria tanto sentido ele aceitar um papel mais secundário. Agora, com esse rumor de que ele teria o seu filme próprio, né, no qual seria o personagem principal, a voz do personagem principal, faria bastante sentido o Seth Rogen ter aceitado, né, fazer esse papel de Donkey Kong no filme do Mario. Então, tem muita gente que tá especulando que faz muito sentido, que deve ser verdade isso mesmo, que vai ter esse filme do Donkey Kong em 2023. E caso ele seja real, também é possível a gente esperar que talvez o Fred Armisen interprete o Cranky Kong, porque o Fred Armisen já foi confirmado como a voz do Cranky Kong no filme do Mario também do ano que vem. Então, faria bastante sentido, né? Um filme com personagens do Cranky Kong, reutilizar a voz do Donkey do filme do Mario, que é o Seth Rogen, e a voz do Cranky Kong, que é a do Fred Armisen. Outra notícia que gerou bastante repercussão nessa semana foi a divulgação do relatório financeiro da Nintendo para 2022. Porque é o seguinte, né, galera? A Nintendo é uma empresa de capital aberta, então ela tem que fazer alguns relatórios, né, de tempos em tempos para dar declarações aos seus acionistas. E aí ela confirmou em um desses relatórios periódicos os jogos que serão lançados em 2022 e também no final de 2021. Então ela fez uma lista, né, que no dia 12 de novembro agora vai ser lançado o Shin Megami Tensei 5, também o Game & Watch do Zelda. Aí ainda no mês de novembro, dia 19, Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. E no comecinho de dezembro, dia 3, o Big Brain Academy Brain vs. Brain, que é aquele jogo que também já tinha sido anunciado. Tudo isso a gente sabia, mas ela está reafirmando, é claro. Aí em 2022, foi colocado no relatório financeiro o Pokémon Legend Arceus, no dia 28 de janeiro. Depois, no dia 4 de março, Triangle Strategy.
Aí no Spring de 2022, que seria aí a primavera de 2022 para os americanos, o nosso outono, que teria o Kirby and the Forgotten Land e o Advance Wars 1 e 2 Reboot, que era para ser lançado no final desse ano e acabou sendo postergado. Aí, como só uma janela assim, 2022, mais aberta, né, mas sem data específica, a Nintendo confirmou o The Sequel of The Legend of Zelda Breath of the Wild, ou seja, a sequência do Breath of the Wild, que ainda não tem o nome confirmado. Também Mario & Rabbids Sparks of Hope e Bayonetta 3. E aí no final da lista ela ainda colocou To Be Announced, quer dizer, nem confirmado para 2022, o Metroid Prime 4. Então, algumas coisas interessantes que a gente pode perceber dessa lista, né? A Nintendo mantém o lançamento do Breath of the Wild 2, vamos dizer assim, né, que ele ainda não tem nome, para 2022. Então, assim, tinha sido anunciado há um tempo, né, assim, vindo em 2022. Então, tinha essa especulação já de que o lançamento estava vindo, mas como ela não deu mais data específica, tipo final de 2022, meio de 2022, muita gente já estava assim, putz, será que vai atrasar? Até porque o jogo original, né, o Breath of the Wild 1, foi um jogo que atrasou anos, né, para ser lançado. Ele primeiro ia ser lançado lá no meio do ciclo do Wii U, daí a Nintendo achou melhor postergar. É claro que também aí teve outro fator que fez o jogo ser atrasado, que foi o fato do Wii U ser um fracasso de vendas, né? Daí a Nintendo também pensou em, vamos segurar um pouco o lançamento para lançar já no próximo console e alavancar as vendas. Mas, de qualquer forma, como a Nintendo colocou para 2022 o lançamento do Breath of the Wild 2, a princípio a gente imagina que no máximo lá no Natal de 2022 ele possa ser lançado. E considerando assim que, por exemplo, o Kirby and the Forgotten Land, que é um jogo bem grande, está previsto ali mais pro meio do ano, um pouco antes do meio do ano. Pokémon Legend Arceus, que é outro grande lançamento, vai ser bem no comecinho do ano, em janeiro. Faria sentido o Breath of the Wild 2 ser lançado lá no final do ano, né, no Natal, que é a época do ano onde mais jogos são vendidos, né? Então faria bastante sentido, pelo menos na minha opinião, assim, né, a lógica. E assim, também aí eu fico na dúvida, porque assim, como o grande título normalmente fica para o fim do ano, nesse caso o Zelda, a minha dúvida é o Bayonetta 3, porque o Bayonetta 3 também está na lista como confirmado para 2022. Aí eu não sei se a Nintendo também vai deixar para o final do ano, porque, por exemplo, nesse ano aqui a gente pode pensar 2 grandes lançamentos da Nintendo no fim do ano, o Mario Party Superstars e o Metroid Dread, agora em outubro, já, né, nesse final de ano, para aquecer as vendas do Natal. Então, pode ser que o ano que vem tenha o Breath of the Wild e o Bayonetta no final do ano, mas eu também não descarto que algum jogo seja vendido ali em julho, porque, como eu disse, né, tem já um lançamento para o comecinho do ano, ali para o outono, que é entre abril, maio, mas nunca junho, julho, mas sempre tem um lançamento também que é o do verão, do hemisfério norte. Nesse ano, por exemplo, foi o Skyward Sword. Então, será que vai ter mais um lançamento vindo para o meio do ano? Ou será que, sei lá, eles vão trazer a Bayonetta, vai ser lançado no meio do ano? Enfim, é uma dúvida aí, né? Muitas perguntas sem respostas. Ainda nesse assunto de declarações institucionais da Nintendo em suas reuniões sobre relatório financeiro e tal, a Nintendo foi questionada sobre o seu próximo console, né? Lembrando que já faz um bom tempo que o Switch está sendo vendido, né? Desde 2017, e a gente teve a adição do Nintendo Switch OLED nesse ano, mas que é mais um membro da família do Switch. Então a pergunta é em relação à próxima geração em si. E a Nintendo deu uma declaração extremamente vaga, né, dizendo que ela vai continuar expandindo o IP da companhia no seu próximo sistema. E aí disse que o lançamento do próximo console vai ser em 2000XX, né, que na verdade não quer dizer 2020, né, não é X no sentido de algarismo romano, ela quis dizer em 2000 e alguma coisa. Quer dizer, nem confirmou que seria nessa década, né? Que 2025, 6, 7 ou 2030. Mas é claro que, aqui, é claro, ela não quis especificar nada, mas é óbvio que ela vai lançar algum console, provavelmente ainda nesta década, né? Provavelmente
nos próximos 3 anos, eu acredito que a gente tenha um console novo da Nintendo, né? Por mais que ela queira expandir o ciclo de vida do Switch, talvez a gente tenha uma geração nova. E eu acredito que ela vai continuar com essa coisa do sistema de console híbrido, porque deu muito certo. Então, e também é uma categoria que não tem muitos concorrentes, né? Você não tem outro console híbrido no estilo do Switch. Teve o Steam Deck, que a gente conversou sobre ele, né, há muitos episódios atrás, no primeiro episódio do Resenha Bros, com o Brunão, mas de maneira geral não tem um concorrente que consegue competir com a Nintendo nesse segmento de consoles híbridos. E, nitidamente, era uma coisa que muita gente queria, né, dado aí o sucesso do Switch, que pode se tornar o console de casa mais vendido da Nintendo nos próximos anos. O próximo assunto que eu separei aqui para falar com vocês é sobre uma atualização do game Metroid Dread, porque o Dread foi lançado na metade aí de outubro, começo de outubro, na verdade, e ele não completou nem um mês de lançamento e já foi lançado um update para arrumar alguns probleminhas encontrados no jogo. Então, separei aqui a lista dos problemas que a Nintendo declarou que arrumou no jogo nesta atualização. Então foi consertado um erro no qual o jogo não contabilizava o tempo jogado num boss fight, caso você morresse e tivesse que reiniciar a luta. Também foi corrigido um erro no qual o game fechava sozinho após o jogador acertar um inimigo com um Shine Spark se ele tivesse sido congelado com um míssil de gelo. Corrigido também um erro no qual a Samus se movia de maneira esquisita quando pulava de uma Morph Ball Launcher. E também foi consertado um erro no qual o Final Boss ficava preso na parede, impedindo que o jogador progredisse no jogo. Não dava para atingir nem nada. E por fim, um erro que foi corrigido no qual a Samus ficava presa numa parede depois de derrotar a Amy de Ferenia, caso a protagonista se posicionasse num lugar específico. Então, esses erros do jogo foram corrigidos pela Nintendo nessa atualização. Pessoalmente, teve um erro que eu encontrei que eu acho que eu não comentei aqui no resenha com vocês, e foi um erro parecido até com um desses que está listado aqui. Eles falaram sobre um erro quando você vai lutar com o Final Boss, em que ele fica preso na parede. No meu caso, tem um boss em Hanubia, não vou dar detalhes para não dar spoiler para quem não jogou, que você enfrenta em determinado momento do jogo, e aí, assim, quando você vai enfrentá-lo, ele se mexe, ele não voa, mas ele anda, né? Ele rasteja até próximo de você, ele é bem grande. E aí o que você tem que fazer? Claro, você tem que se desviar dos ataques, então você pula por cima dele, vai para o outro lado, então ele vira de sentido, né? Uma hora te ataca pela direita, outra hora te ataca pela esquerda. E aí teve um momento que eu comecei a jogar, na verdade, a luta estava no começo, e ele, do nada, ele estava andando na minha direção para me pegar, aí eu pulei por cima dele para pegar ele de costas, e ele ficou naquela animação de andar, só que ele ficou preso no mesmo lugar. Então ele ficava com aquela animação como se estivesse mexendo as pernas, mas ele não saía do lugar e também não atacava, porque quando ele tá na animação de andar, ele não ataca esse boss especificamente. E aí eu fiquei atirando nele, porque eu não estava entendendo se era um erro do jogo ou se era assim mesmo. Fiquei atirando e matei o boss, só que foi muito fácil, muito fácil matá-lo. Foi totalmente frustrante, assim, broxante, porque depois eu fui ver na internet, na sequência, né? Eu abri o YouTube para ver, eu falei, deixa eu ver como que é essa boss fight. E aí eu fui ver que eu tava bem no comecinho dela e deu esse erro, então consegui vencer sem o menor desafio, mas não era para ser assim. Inclusive, ainda tô vendo se tem um jeito de eu mandar uma carta pra Nintendo, algo do tipo, pra ver se eles... um e-mail, né? Uma carta. Mas, enfim, entrar em contato com eles pra ver se eles conseguem dar uma olhada nesse boss, porque esse boss não foi mencionado pela lista aqui deles de atualizações, e eu também não vi ninguém mencionando na internet, porque tem esses erros que não acontecem com todo mundo, né? E aí, pra mim, esse foi um erro o único erro grande, assim, que eu vi no jogo até agora. Eu e o Brunão, a gente comentou de alguns frame drops em alguns lugares específicos do jogo, mas
tudo bem, frame drop é um negócio que você até encontra e tal, e foram poucos. No meu caso, eu encontrei em 2 lugares, num boss battle específico, mas nem chegou a atrapalhar, e numa sala específica que tem uns inimigos grandes, que acho que o jogo deve ter que renderizar ali uma animação grande ali, e isso faz com que fique mais lento. Mas é bem pouquinho, assim, não foi um frame drop considerável, sabe? E o único erro grande que eu encontrei foi esse. Agora, assim como eles corrigiram esse erro do Final Boss que fica preso na parede, esse aí que é um boss em Hanubia que fica preso, vamos dizer assim, no chão, né, enquanto tá andando, também deve ser bem consertável. Então, vamos ver. Vou tentar entrar em contato com a Nintendo para ver se eles conseguem arrumar esse erro. Pena que na hora eu não gravei, devia ter filmado para conseguir mostrar para vocês. Mas, veremos. Ainda nesse assunto de atualizações de jogos, agora é possível jogar o Super Mario All-Stars Collection usando um controle de Nintendo 64 para o Switch. Então teve uma atualização agora que é a 1.1.1, e aí você pode jogar o Super Mario 64, que está na coletânea do All-Stars, do 3D All-Stars, com o controle original e com os botões originais. Então dá para usar ali os botões Cs para você regular a câmera, como era no Super Mario 64 original para o Nintendo 64. Então, mais uma atualização que permite com que o jogador tenha uma experiência mais vintage, vamos dizer assim. Lembrando que também, logo depois do lançamento do All-Stars, do 3D All-Stars, a Nintendo lançou uma atualização para que os jogadores pudessem usar o controle de GameCube original para jogar o Super Mario Sunshine, porque também o controle de GameCube tem aquelas alavancas analógicas, né, de L e R, que permitiam que você utilizasse o FLUDD controlando a quantidade de água que ia sair do FLUDD, né? Então, como os controles dessa geração atual da Nintendo, eles têm o L e o R, mas eles não são analógicos, não dá para você controlar a pressão que você está fazendo no botão, né? E aí não dava para fazer isso, não dava para ter esse controle, né, ao utilizar o FLUDD. E se você utilizar com o controle de GameCube original, por conta dessa atualização antiga, você pode. Então agora também, para o controle de Nintendo 64, tem essa atualização. Então você vai poder jogar da maneira mais clássica possível o Super Mario 64. Outro assunto que eu separei aqui para falar com vocês é uma declaração do presidente da EA, companhia que faz o FIFA e tal, declarando que fan tokens terão um papel muito importante no futuro da indústria dos games. Então, o que ele quis dizer com isso e como que entra esse negócio de fan tokens no universo dos games? Bom, para quem não sabe, vamos do começo. Os fan tokens, ou NFTs, são usados para legitimar e dar uma autenticidade a um ativo virtual. Por exemplo, vamos supor que tem um artista que faz quadros e tal, e ele também faz imagens virtuais, né, pelo computador. Imagina que ele fez uma imagem e ele quer vender essa imagem. Então ele pode criar um fan token para legitimar e dizer que quem criou aquela imagem foi ele, aquela gravura, aquele desenho virtual tal, para que ele possa vender. Então é uma maneira de você legitimar que aquilo ali é seu, que foi você que fez, que não é uma cópia e que você copiou de alguém, né? E aí, como que entra essa história de fan tokens nos games? Ainda é uma coisa muito nova esse negócio de token, né? Uma novidade, então as aplicações não são tão claras quanto em outros mercados. Mas no caso dos games, tem um exemplo que é um jogo sobre gatos, que cada pessoa tem o seu próprio gato quando você começa no game, um joguinho virtual. E aí o que acontece? Cada gato tem o seu NFT. Então, vamos supor, é como se fosse um Nintendogs, assim, um jogo que você cuida do seu bichinho, só que aí o seu bichinho ele tem um NFT, então ele é único no mundo. É meio que para dizer assim, olha, esse aqui é só seu. Então, eu acho que isso entra até no aspecto financeiro, né? Porque no futuro, vamos supor, se você tem aquele gato, aquele bichinho, e você quer, de certa forma, vender dentro do jogo, você pode, né, dizer assim, ó, esse aqui é legítimo, é meu, se você quiser, eu ofereço tanto, tal. Então, é uma questão meio complexa, assim, da gente pensar como que vai funcionar dentro da indústria dos games. Mas é interessante essa declaração do presidente da EA, porque
deixa uma pinta de que pode ser que as empresas de games comecem a usar microtransações e fan tokens no futuro. Então, essa questão do fan token pode acabar virando um negócio para eles também, né, para eles conseguirem vender e lucrar mais com seus próprios games. E a gente sabe que esses jogos de smartphones, por exemplo, eles vivem de microtransações, né? Muitas vezes é gratuito para você baixar, mas depois para continuar jogando você tem que pagar, desbloquear alguma coisa. E mesmo a Nintendo já entrou nessa com o Mario Kart Tour, né, o jogo de Mario Kart para smartphones. Então, assim, é uma questão que, é claro, essa declaração dele pode ser mais, assim, em relação à tecnologia em si. Então, não necessariamente significa que vai ter microtransações e tal. E também, como eu disse, como esse negócio de NFT é muito novo, a gente não tem muitos exemplos de uso na indústria dos games. Mas é uma coisa pra gente ficar de olho, pra gente entender o que é importante saber o que é, porque no futuro certamente alguém vai querer usar, e o presidente da EA falar isso é bem relevante, né? Porque a EA tem grandes jogos, como eu comentei, por exemplo, o FIFA, que tem uma relevância muito grande no mundo e no Brasil em especial, né? Um lugar que a gente gosta muito desse tipo de jogo. Então é uma coisa pra gente ficar de olho para ver se no futuro, infelizmente, eles vão colocar essa questão de microtransações dentro dos jogos da EA. Bom, pessoal, vamos chegando ao final de mais um programa, mas antes de encerrar, eu queria comentar um negócio sobre o jogo Just Dance 2022, porque no episódio passado a gente falou que ele estava anunciado para ser lançado agora no começo de novembro, ele foi lançado dia 4, mas eu não tinha me atentado a um fato muito importante desse jogo. Eu fui dar uma olhada na lista de músicas que tem para você dançar no jogo, e uma das músicas é da Anitta com a Pablo Vittar, que é A Sua Cara, música aí de muito sucesso no Brasil. Então achei que valia a pena comentar, porque até onde eu sei é a primeira música da história do Just Dance que tem artistas brasileiros. Então fica aí para você requebrar o esqueleto se você comprar esse jogo. Bom, galera, muito obrigado por escutarem. Eram essas todas as notícias da Nintendo quentes aí dessa última semana. Não se esqueçam de se inscrever no podcast Resenha Bros, aí no seu player de podcast, ou então no canal do YouTube também. Também estamos no YouTube, procura lá Resenha Bros, é fácil de encontrar. E também não se esqueça de compartilhar com seus amigos e seguir o Resenha Bros no Instagram, que é @resenhabros. Muito obrigado, galera, por escutarem até aqui e até a próxima.